Mas, irmãos, esse é o tema desse estudo, não é? E ali ficou um pouco pequeno para mim, mas aqui nós temos quem é Jesus Cristo, quem Jesus Cristo, aliás, não é, e quem é Jesus Cristo, não é? Quem Jesus Cristo não é e quem é Jesus Cristo. Esse é o propósito nosso, tá certo? Podemos trabalhar um primeiro aspecto, tentando, vamos usar um termo, desmistificar aquilo que Jesus Cristo não é e afirmar, reafirmar, não é? Ratificar aquilo que as Escrituras dizem que ele é, não é? Então vamos passar aqui. Então vamos ler esse texto, Mateus 16, 13 e 14. Eu vou ler com os irmãos, tá certo? Vamos ler todos juntos? Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipos, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então, aí, de fato, esse texto, conhecidíssimo de nossa parte, Jesus chega aos discípulos e faz essa pergunta, querendo, né, tentando saber, e ele, de fato, pelo lado divino já sabia, mas pelo lado humano, porque nós vamos ver um pouco mais adiante, Jesus preenche, não é? Ele tem essas duas naturezas plenamente, a natureza humana e a natureza divina, enquanto aqui viveu. Mas o que é que o povo fala de mim? O que é que o povo diz de mim? E então os próprios discípulos, não é, vão dizer: olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista. E João Batista já tinha sido decapitado, morto por Herodes, por mando de Herodes. Outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Esses três, irmãos, nós precisamos lembrar que esses três que os discípulos citam, já tinham morrido. O Elias, de forma sobrenatural, não podemos dizer que morreu, porque foi assunto aos céus. Mas os outros dois já tinham, não é? O Jeremias, inclusive, a tradição diz que ele foi assassinado, não é? Porque foi tido como traidor. Então, de fato, a palavra o que é que se fala de Jesus, o que é que se dizia sobre Jesus. E nós vamos ver que nos tempos de hoje, e desde lá do nascedouro da igreja primitiva até hoje, nós vamos ter o quê? Perguntas de Jesus que ecoam através dos tempos, plena de respostas incorretas. Os mais variados entendimentos pelos segmentos religiosos, principalmente em relação à pessoa de Jesus. E isso contribui religiões mundiais, o que é que as religiões mundiais veem, como elas veem Jesus, também as ideologias e as filosofias. Não é? Então nós vamos ver nesse quem Jesus não é, aquilo que esses segmentos ideológicos, filosóficos e principalmente religiosos dizem ser o Cristo que de fato não são. Porque a Escritura, nós vamos ver adiante, é quem de fato tem autoridade para dizer quem Jesus é. E registrou aquilo que ele disse dele mesmo. E nós vamos perceber então que Jesus não é um ser criado, tá certo? Jesus não é um ser criado. Em Colossenses 1,15, vamos ler todos juntos aí, Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, marca os irmãos aí, grafem bem, a imagem do Deus invisível e o termo o primogênito de toda a criação. Então, o que é que se diz em relação ao Cristo, a Jesus ser criado, não é? Por causa da palavra primogênito, termo primogênito. E nós percebemos então que ser criado
esse ser criado, ele auxiliou, segundo o entendimento errado, né, incorreto dessas ideologias e desses pensamentos religiosos em relação ao Cristo, que Jesus auxiliou Deus Jeová na criação. Por isso ele foi chamado de o primogênito. Então nós percebemos, é impressão minha ou está havendo uma distorção na imagem lá na tela? Depois vocês verifiquem isso aí, que está tendo uma distorção pequena. Então há segmentos que eu não quero aqui citar de púlpito, mas nós conhecemos muito bem, que eles dizem que Jesus ele foi criado e auxiliou de fato a Deus Jeová, né, na criação. E nós percebemos que no confronto com as Escrituras esse entendimento ele está incorreto. Por quê? Porque de fato Jesus ele não foi criado porque ele é um ser eterno. Mesmo sendo revestido de humanidade, Jesus ele é eterno e, portanto, eterno é aquele que não tem nem início nem fim. Então, não podemos concordar com essa afirmação, com esse entendimento de que Jesus ele foi um ser criado. E a palavra grega, prototokos, não é? Ela significa aquele que primeiro tem a proeminência. O sentido aí de primogênito, né? O entendimento aí de primogênito, não é aquele que veio primeiro como uma família que tem o primogênito, depois seguem-se outros tantos. Não é nesse sentido. E da mesma essência, não é nesse sentido. Nós percebemos que o termo prototokos, no grego, ele dá a ideia daquele que tem a proeminência, ou seja, ele não é igual, ele não está no mesmo patamar, ele é superior, ele é proeminente. A ideia de primogênito aí, o sentido dessa palavra, na palavra grega, embora tenha o sentido de ser o primeiro, dentre outros, mas o sentido dela é de ser proeminente. Então, Jesus não é um ser criado. Os irmãos gravem muito bem isso aí, porque nós temos segmentos religiosos que defendem isso aí com unhas e dentes, até argumentam, como nós vimos, a questão de que ele auxiliou na criação, bebendo lá possivelmente do texto de João capítulo 1, né, dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo que foi feito com a participação desse Verbo que é Jesus. Só que, de fato, ele participou e fez, mas não foi criado, tá certo, irmãos? Então esse é um primeiro aspecto. Nós vamos a uma segunda questão de que Jesus não é o arcanjo Miguel. O arcanjo, ele é podemos dizer, uma categoria de anjo, não é? Por isso que o nome arque, não é? Superior a anjo, né? Arcanjo. Os anjos, eles têm categorias, eles têm uma hierarquia, podemos dizer, assim como também os demônios têm, não é? As hostes infernais também têm. Quando a gente se debruça sobre o estudo da demonologia, não é? Estudo sobre Satanás, sobre demônios, nós vamos ver que também o exército do lado do diabo, das potestades do mal, eles também se organizam. São imitadores, não é? Então eles são imitadores daquilo que Deus criou, mas nos anjos nós temos hierarquia. E o arcanjo Miguel, ele de fato tem, inclusive o seu nome citado nas Escrituras, mas não podemos afirmar em hipótese alguma de que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Porque uma coisa é Jesus, outra coisa é o anjo. Há uma diferença. O texto que, inclusive, nós lemos na devocional, texto da carta aos Hebreus, ficou claro isso. Ele é superior, Jesus é superior aos anjos. Então, ele não pode ser equiparado a nenhum anjo, mesmo que esse anjo seja um arcanjo. Tá certo, irmãos? E nós vamos perceber, então, que ele não é, então, esse arcanjo Miguel.
Tá bom, irmãos? Aproveitando aqui a deixa, há alguns segmentos religiosos hoje que estão, parece que a coisa parou mais, mas teve um tempo aí que floresceu bem em alguns segmentos ditos até evangélicos, em se orar se dirigindo a anjos. Isso aí, irmãos, não tem como, tá certo? Toda oração, ela deve ser feita em nome de Jesus ao Deus Pai, tá certo? Então não se ora a anjo. Já vi assim alguém tendo essa postura, inclusive até fazer orações ou petições. Senhor, envia Miguel, né? Lá para aquela situação. Então, assim, não é correto fazermos oração, sabemos muito bem, com esse teor, não é? E muito menos orações dirigidas a anjos. Outra questão que Jesus não é a reencarnação de nenhum profeta, tá certo? Não é. Inclusive, reencarnação é algo que a Bíblia se contrapõe. Reencarnação, biblicamente, nós não coadunamos com ela. É diferente de encarnação. O que é encarnação? Encarnação é próprio Cristo, né? Ele foi encarnado, ele foi revestido de humanidade. Agora, reencarnação não. Reencarnação faz parte do segmento espírita, não é? Que nós discordamos, porque com o entendimento de que as almas, elas transmigram e as pessoas, elas vão tendo uma evolução através dos seus espíritos, e assim um processo de karma até se chegar a estágios melhores. A Bíblia nunca, irmãos, falou isso. Tá certo? Quando vamos para o confronto das principais doutrinas bíblicas, nós não temos base para afirmar que a reencarnação é um tema bíblico. Então, Jesus não é reencarnação de nenhum profeta. E nota a resposta dos discípulos. O que é que o povo disse que eu sou? O senhor é Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas, e nós entendemos que o exercício profético, enquanto exercício, já tinha sido cessado pelo menos 400 anos antes, porque houve aquele período interbíblico, né? Onde nenhuma voz de nenhum profeta foi ouvida. Nenhuma voz profética foi ouvida durante 400 anos, até que veio o João Batista, que também já estava, como falamos, morto. Então, Jesus não é reencarnação de nenhum profeta, até porque não cremos em reencarnação. Se você quiser, tem dúvidas em relação a isso, não é? Ou alguém que questiona, às vezes até, e me permita descer um pouco mais em alguns momentos, não é? Que às vezes até a voz se parece, o jeito se parece em algumas sessões, nós temos resposta bíblica para isso, tá certo? Mas não é algo coerente ao ensino bíblico afirmarmos que Jesus é reencarnação de nenhum profeta. Jesus também não é apenas mais um profeta de Deus. Jesus não é mais um profeta. O exercício profético, ele teve o seu exercício em Israel, e como falamos, ele cessou, volta em João Batista. Hoje, profetas, no entendimento da igreja, existe, mas não com aquele viés lá, velho testamentário. É outro. Na igreja nós temos profetas. Nós temos pessoas que propagam os ensinamentos bíblicos, que fazem a exposição das Escrituras, que é a palavra revelada. Mas não podemos afirmar de que Jesus é apenas mais um profeta de Deus. Jesus também não é um espírito de luz evoluído. Não é. Inclusive já tecemos comentário em relação à reencarnação, e esse tema aqui, esse aspecto, esse tópico, está interligado. Por quê? Porque o entendimento de espíritos evoluídos, eles também não se coadunam
a doutrina bíblica. E nós vamos perceber também que Jesus não foi um transgressor, eu botei no passado mesmo, né? Jesus não foi um transgressor da lei. Não foi um transgressor da lei. Por quê? Porque pode ser que alguém diga, olha, Jesus, no sábado ele fez milagres, ele quebrou, quem sabe, a ideia que o judeu tem de sábado, e em hipótese alguma fez isso. E quando se perguntou a ele por que é que ele estava quebrando, e também os seus discípulos colhendo espigas no dia de sábado, quando era permitido, ele disse, olha, o dia foi feito para o homem, e não o homem para o dia. Nós somos superiores a dias, não é? Mas não podemos afirmar que Jesus quebrou mandamentos da lei. Por quê, irmãos? Porque Jesus cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei. E era necessário que ele cumprisse toda a lei para que, sem pecado, fosse oferecido, fosse dada a sua vida. Então ele não foi um transgressor da lei. Jesus também não foi um ativista social. Um ativista social. Não é alguém revolucionário. Até certo ponto podemos dizer que provocou revolução com a sua doutrina. Porque as pessoas olhavam, lembro que os ouvintes, e inclusive os próprios religiosos da época, diziam, de onde ele aprendeu tudo isso? Não é? Mas o povo ficava impressionado com a autoridade que ele ensinava. Mas entendemos que ele não foi um revolucionário no aspecto social ou político da época. Inclusive, alguns comentaristas, eles abordam a frustração, possivelmente, né, de Judas Iscariotes com Cristo, de poder entregá-lo, de poder traí-lo, né? Foi porque o Judas, dentre outros, esperavam que Jesus fosse implantar um reino político, um reinado político, porque era assim que o entendimento desses grupos mais radicais do judaísmo. Eles esperavam que Jesus viesse, destronasse o Império Romano, acabasse com o Império Romano, né? Destronasse César e assim pudesse então implantar o seu reino terreno. Então, quando não se vê esse reino terreno sendo implantado, e Jesus dizendo, olha, o meu reino não é deste mundo. Vocês entendam que eu não vim para implantar aqui reino político nenhum. Então, Jesus não foi um ativista social nesse sentido. Há anos atrás, não faz tanto tempo assim, mas foi perguntado num programa televisivo de grande alcance, não é? Numa dessas redes de televisão, o que as pessoas pensavam sobre Jesus. E aí uma das respostas também veio por um viés que não há como historicamente e nem biblicamente nós podemos concordar. Que Jesus foi o precursor, olha que coisa, do movimento hippie. Precursor do movimento hippie. Então assim, Jesus não foi um ativista social nesse sentido. E Jesus, aqui nós sinalizamos quem Jesus não é. Jesus não é apenas mais um modelo a ser seguido. De fato, não é apenas mais um modelo a ser seguido. É um modelo para nós, é o modelo. Não é é o modelo. Aquele que é discípulo de Cristo deve ser seguidor de Cristo, aluno de Cristo, não é? Aquele que caminha nas mesmas pegadas do Cristo. Aquele que não apenas admira o Cristo, porque tem alguns segmentos e algumas pessoas admiram o Cristo, mas não seguem. Nós não, nós temos não apenas como um modelo, ele é nosso modelo por excelência. Podemos ter pessoas que nós admiramos, não é? Em nossa vida, e a vez por outra a gente ouve, olha, é um exemplo para mim, né? Você já falou isso? Eu também já falei, a pessoa é um exemplo para mim, é um modelo de integridade, é um modelo disso, mas só que no aspecto de seguir a Cristo, Jesus não é apenas mais um modelo a ser seguido, ele é o modelo. E nós vamos então, irmãos, depois dessa explanação de quem não é
Jesus quem de fato é o Cristo. Quem é Jesus Cristo? E isso mais nos interessa. Não é que o outro não nos interessa. Precisamos estar cientes em relação aos aspectos que falam, né, de forma destoante de Jesus. Mas essas razões agora que nós vamos colocar e nós vamos ver aqui, elas são preciosas para todos nós. Então, a resposta a esta pergunta, quem é Jesus Cristo, fará uma enorme diferença, irmãos, nessa vida, quando alguém responde quem é Jesus, como também para a eternidade. Quando nós vamos evangelizar e ter contato, né, em exposição evangelística, você quer saber quando a pessoa, de fato, ela não tem o conhecimento e ela não conhece o Evangelho e ela precisa da graça de Deus, é perguntar quem é Jesus. Como é que você vê Jesus Cristo? E dependendo da resposta dela, você vai perceber que ela não conhece a Cristo, ela não foi alcançada ainda pela graça de Cristo, ela é carente de ser redimida por Cristo. Porque é uma resposta fundamental. Agora, é preciso que cada crente da primeira igreja, cada membro, entenda perfeitamente quem é Jesus Cristo, para que a gente não tenha um entendimento distorcido. Às vezes não é por questão outra, é questão mesmo de leitura, de entendimento, de instrução, de ensino, de conhecimento. Então, por isso a importância do ensino na igreja, para que nós possamos crer de forma correta. Como se fala em teologia, nós possamos ter uma ortodoxia, ou seja, crer corretamente. E nós vamos ler então a segunda parte de Mateus 16, 15 e 16. Vamos ler juntos aí? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, para nós, pode ser até importante saber o que é que se fala de Cristo, mas isso não é fundamental. Não tem importância alguma para nós. O importante é que possamos afirmar o que Pedro afirmou. Diante da pergunta, quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é fundamental, porque Cristo é o Emanuel, é o enviado, é o Messias, é aquele que veio para redimir, é aquele que veio para ser Salvador e Senhor. Então, quando alguém responde o que Pedro respondeu, por isso que o próprio Cristo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi o Espírito de Deus que revelou, meu Pai que está nos céus, que fez com que você entendesse essa profundidade de fato quem eu sou. Então, a Jesus Cristo aqui, ele, diante dessa resposta, nós percebemos claramente a profundidade e o entendimento que o Pedro teve. E nós vamos, então, perceber quem é Jesus Cristo nas Escrituras. E João capítulo 1, de 1 a 3, vamos ler juntos? João 1, de 1 a 3, esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Interessante notar aí o versículo 1. Esse verbo é Jesus, palavra, não é? Nas versões mais modernas, mais atuais. E grafem os irmãos aí a expressão: e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em outra pregação aqui, já fizemos menção de que, numa tradução do Novo Mundo, de um segmento religioso, aqui tem: e o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Um Deus, ainda mais o Deus com D minúsculo, que para o nosso português nós sabemos que há muito significado quando você grafa, embora Deus, ele, quando a gente vai para os manuscritos originais da Bíblia,
não há uma preocupação em se trazer a questão tanto ortográfica da coisa, não é? Porque a teós, inclusive, nem temos no sentido masculino nem feminino, e percebemos então que para a nossa língua sim faz toda a diferença, tá certo? A expressão, a grafia, não é? E ainda mais com o artigo sendo usado um Deus, ou seja, é apenas um e não Deus no sentido singular. É o que causa para esse segmento e para tantos outros, e para as ideologias, para as filosofias, para a modernidade, né, hoje, a singularidade de Cristo. Incomoda demais e vai incomodar sempre. Num mundo tão plural, irmãos, né? Porque assim, os irmãos não se enganem, olham para o segmento evangélico e dizem, mas como é que vocês podem ser tão orgulhosos, tão prepotentes, de dizer que vocês estão com a verdade? E a verdade é única. Nós olhamos de cá, a verdade é plural. Então a singularidade de Cristo e a singularidade do Evangelho vai incomodar sempre. Sempre, porque podemos e devemos, né, ter o respeito, mas para nós o Cristo é singular, o Evangelho é singular. Então é importante termos esse texto conosco, né? E vamos então ao texto também de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Leiamos juntos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o que é que a Escritura fala sobre Jesus? Esse texto do apóstolo Paulo, irmãos, é muito profundo. Que em Jesus habita, mora, está nele, corporalmente, ou seja, humanamente falando, a parte tanto divina quanto humana, em Jesus no todo, habita corporalmente a plenitude. Essa expressão é muito forte, é muito plena, é muito cheia. Ela diz tudo. Habita toda a plenitude de quê? Da divindade. Ou seja, Jesus é plenamente Deus. Assim como também foi plenamente homem. E o entendimento na época do arianismo, do gnosticismo, do agnosticismo, de tantas outras ideologias e filosofias, era justamente tirar, solapar uma coisa ou outra. Ou tirava a divindade de Cristo, não pode ser divino, porque ele é humano, e não pode ser humano, porque ele é apenas um espírito. Então, isso não é novo, desde lá do nascedor da igreja, nós já percebíamos essa luta em relação a esses entendimentos incoerentes em relação ao Cristo. E 1 Timóteo 2, 5 e 6, vamos ler juntos também. Paulo escrevendo a Timóteo, leiamos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que é que a Escritura fala de Jesus? Que ele é mediador. Ele é um só mediador, ele é o único mediador. Então, irmãos, não há medianeiros, não há medianeiras, não há corredentores ou corredentora com Cristo. Com todo respeito à teologia católica romana, mas Maria, aquela mulher de Deus, maravilhosa, bem-aventurada de fato foi, mas ela não é medianeira com Cristo. Porque a Escritura diz, e nenhuma parte nós vamos ver algo parecido de que existe um outro mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então ele é o mediador, ele é o único mediador, ele é a ponte, né? Por isso que a ideia de religião, de religar, ela se encaixa nessa pessoa do Cristo. Tá certo, irmãos? E nós vamos perceber então, texto de Mateus também, nós estamos vendo que as Escrituras falam de Jesus. Tá certo? Em Mateus 9, 27 e 28, vamos ler juntos? E assim como aos homens está, aliás, a Mateus não, Hebreus, né?
Hebreus 9, 27 e 28. Leamos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E aí nós percebemos a questão da reencarnação. Veja que nada na Escritura é em vão. Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Morrerem uma só vez. Então, depois disto vem, diz a Escritura, o juízo. E assim Cristo se oferecendo uma única vez, na versão que nós lemos aí, uma vez para sempre. Então, foi um sacrifício único. Aí nós temos o entendimento da Eucaristia em relação a católicos romanos, também que a cada Eucaristia, Jesus é morto, Jesus é sacrificado, não é? O ex-padre Aníbal já nos deixou, mas aqui é possível que alguns irmãos conheceram, o ex-padre Aníbal Teixeira de Albuquerque, não é? Ele, em um dos seus livros, disse que em 1970, eu já fiz menção desse aspecto, 1970, embora hoje existe uma crise de vocação, uma crise vocacional, não apenas no segmento católico, mas também no evangélico, irmãos. Aqui um parênteses bem rápido, mas eu vou fechar. Pastores que chegam a 15 anos no ministério, eles estão deixando o ministério pastoral. Não estão aguentando, não. Algumas dificuldades diversas, não é? Isso nos Estados Unidos, fruto de pesquisa, e aqui no Brasil está sendo a mesma coisa. Vão fazer outra coisa, às vezes não nos cabe aqui questionar a vocação, às vezes são vocacionados, sim. Mas as pressões do ministério, às vezes as expectativas do ministério, elas não são preenchidas, e também aqui para nós, por isso que os irmãos devem continuar orando pela gente, alguns pastores doentes, né, profundamente enfermos, doentes emocionalmente. Né? Então, um desafio para nós, porque pregamos de que Jesus é aquele que cura, e fazemos a exposição do Cristo, e cura mesmo, mas não estamos isentos a isso. Fecha esse parêntese aí, irmãos. Então, nesse sentido, quando o padre Aníbal disse que em 1970 tinham 6.000 padres, e cada padre tem, pode realizar 3 missas por dia, no máximo. Então, os irmãos multipliquem isso, e no entendimento por esse viés, é como se Jesus fosse morto essas milhares de vezes. E aí a Escritura vem e diz, não, ele foi morto uma vez só, tá certo? Uma vez para todo sempre. Então Jesus, ele foi crucificado, foi morto de uma vez só. Esse é o entendimento. E sem pecado voltará também segunda vez para os que aguardam a sua salvação. E tem um texto de 1 João 5,20, vamos ler juntos também? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Contou quantas vezes tem a palavra verdadeiro e as suas variantes? Por isso que é confrontador a mensagem do Evangelho, e é intrigante, porque ela vem mesmo com o teor da verdade. Para nós é verdade, e assim, uma verdade que para quem é do segmento acadêmico, é universitário, uma verdade absoluta, que é escandalosa para a ciência, porque a ciência jamais vai dizer verdades absolutas, jamais. Há um pouco tempo atrás, não vai muito,
nós ouvíamos falar que aquela famosa dúzia de ovos, né? Os ovos, eles faziam tanto mal, e na realidade consumido não é minha área, por isso que eu vou falar aqui dentro do aspecto de leitura, que a gente tem feito e tem ouvido, né? Em demasia tudo faz mal, mas assim, havia como que um pavor, por causa dos males que poderiam produzir. Estudos mais modernos já dizem que não é assim não. Assim, em relação ao café, né? Tem substâncias que fazem de fato mal. Espero que nunca o Brasil se enverede pela liberação das drogas, da maconha, coisa louca vai ser, imagina. Para algumas questões farmacêuticas, até entendemos, mas uma liberação total, imagina os irmãos. Então, assim, o que é que nós queremos colocar? É que a verdade do Evangelho, ela é absoluta. Ela é colocada de forma, assim, intrigante e radical, porque ela vem com esse teor de algo que é único, é algo que intriga, não é? Algo que não cai bem aos olhos hoje, aos ouvidos, aliás, das pessoas, principalmente das que agem dentro dos segmentos acadêmicos, né, científicos. E aqui nós percebemos, então, uma expressão maravilhosa no finalzinho aí do texto. Jesus Cristo, né? Ponto. Aí, este quem? Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmãos, quem é Jesus Cristo? Jesus é Deus. Jesus é Deus, plenamente homem e plenamente Deus. E se alguém um dia perguntar o que é vida eterna, responda, você não vai estar errado em hipótese alguma. A vida eterna é Jesus Cristo. Porque aqui o apóstolo João escrevendo deixa isso claro para nós e outros textos correlatos nas Escrituras. E nós vamos então perceber, irmãos, também em Hebreus, aliás, um pouco mais adiante, o que Jesus Cristo afirmou dele mesmo. O que é que Jesus falou dele mesmo? Nós temos aqui 7 eu sou. 7 eu sou. Jesus dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou isso. Todos eles no Evangelho de João. Os 7 eu sou de Cristo. E a expressão eu sou, os irmãos sabem muito bem que ela se remete a algo que nós chamamos das Escrituras de um termo idiomático, que se refere, faz uma correlação lá ao Antigo Testamento, quando Moisés preocupado para dizer ao povo de Israel, e quem é que eu vou dizer que é o Senhor? Que está aqui fazendo com que eu tenha essa experiência aqui tão surpreendente de uma sarça se consumir, queimar, arder, entrar em combustão, mas não se consumir. Quem é que eu vou, o que é que eu vou dar de resposta? Diga que eu sou, me enviou. Eu sou. Então, é a mesma expressão que criou-se o chamado tetragrama, que são as 4 letras, todas elas consoantes no hebraico, então não tem vogal, não é? Todas elas consoantes, e que chega à nossa língua, segundo os bíblicos, como Iavé, ou Javé, não é? Então, vamos ver o que é que Jesus afirmou dele mesmo. João 6,35, vamos ler juntos? Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o quê? O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus falando dele mesmo. Isso também causou espanto e crítica, né, dos segmentos religiosos, porque eles dizem, como é que você dá testemunho de você mesmo? O seu testemunho não é verdadeiro. Porque o testemunho deve ser feito pelo menos por 2 testemunhas, não é? Eu não sei se na área jurídica é assim ainda hoje, Janildo. 2 testemunhas, pelo menos, para que algo seja tido como verdadeiro. E a pessoa dando testemunho de si mesma, para até lá na lei judaica, não é?
não era aceitável. Por isso a crítica dos fariseus diz: como é que você pode dizer que você é igual a Deus? Que você é filho de Deus com a mesma essência de Deus? Então ele vai dizer: na realidade eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Essa fome aqui sabemos muito bem, no sentido espiritual, e o que crê em mim jamais terá sede. Então a primeira definição de Jesus, dele mesmo: eu sou o pão da vida. Segundo, João 8,12, leiamos juntos. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou o quê? A luz do mundo. Segunda definição, autodefinição de Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, não é? E quem anda comigo não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Nós vamos ver também em João capítulo 14, versículo 6, texto também conhecido, leiamos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a terceira autodefinição de Cristo. O caminho, como nós pregadores frisamos bem, e também os comentaristas bíblicos. Não é um caminho, é artigo definido, né? Eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém vem. Interessante que o verbo é vem, não vai. Ninguém vem, então ele faz parte da divindade. Eu estou com a divindade, somos três em um. Ninguém vem ao Pai senão por mim, que é a ponte. Lembra do mediador? Pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então tudo vai se encaixando nas Escrituras. O quarto eu sou, João 15, versículo 1, juntos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou o quê? A videira verdadeira. Então a quarta autodefinição de Cristo. Em João 10, 7 e 9, leiamos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. A, artigo definido. Não sou uma porta. Eu não sou apenas uma porta, eu sou a porta. Ou seja, para ser salvo, para ser redimido, tem que passar por mim. Não vai passar por outro. Deve passar por mim, deve ser alcançado por mim. Essa expressão de Cristo é muito profunda. Aqui nós temos então essa definição de quem é Jesus. E vamos adiante em João 10, 11 e 14, leiamos. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui é a ARA, né? a revista atualizada, que eu estou usando, mais clássica. Até gosto das versões mais atuais como NVI, mas aqui trouxe ARA. Aqui Jesus está dizendo que ele de fato é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ou seja, quem é Jesus? O bom pastor. Aquele que dá vida, aquele que redime, aquele que se entregou, aquele que nos conhece, não é? E nós o conhecemos, sabemos, ou precisamos estar atentos à sua voz, ao seu falar. Em vídeos de internet, que você já viu, porque tudo viraliza, né? Parece. É impressionante como os animais, com seus instintos, eles percebem a voz do dono, né? E aí tem vídeos que nós percebemos, outras pessoas chamam, né? Tanto a ovelha quanto o gado, né? Chamam, mas eles estão lá pastando e não estão nem aí. Pode gritar, pode espernear, mas quando o dono chega, aquele que cuida dela todo dia, aquele que fala com elas, né? Falar entre aspas aí, aquele que lida com elas, chama de longe. É impressionante como elas vêm. E assim nós
precisamos nos atentar, aproveitar e nos atentarmos em relação a isso, porque pode ter vozes parecidas com a do Cristo. E tem. Às vezes a gente ouve e diz, parece ser Jesus, mas não é. Porque vamos perceber que no discurso daquela voz, na postura, na impostação, como diz os entendidos, né, Marta, em relação ao canto, né? A impostação da voz tem algo errado. Olha, irmãos, quando o crente ouve heresia, todo crente deveria ser assim, dói o ouvido. Quando a gente ouve o ensino errado, a gente chega dói, diz, não, isso aí não está batendo, não bate. Pode ser, às vezes, até um pregador proeminente, né? Pode ser por uma questão de conhecimento bíblico, mas assim, se está fazendo exposição, vai estudar, vai se capacitar para não falar tolice, né? Somente quando se tem, hoje, em todo canto, ouvintes que conhecem a Bíblia, irmãos que conhecem. Às vezes não tem um PhD, um doutorado em alguma área científica, mas eles sabem Bíblia. Conhecem a Bíblia muito, mais do que às vezes nós pregadores. Então a voz é identificada. E me parece que por último, e de fato João 11, né, 25, vamos ler juntos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse texto é maravilhoso, né? Porque sabemos que Jesus disse aqui, olha, espera aí, não é o final não. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. E ainda que alguém morra, viverá alguém que crê em mim. É a esperança de vida eterna em Cristo. E aí nós vamos, irmãos, então, só aqui para não perder o sentido da coisa e a gente aproveitar e colocar diante dos irmãos, o que é a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista Brasileira. Nós não temos credos, como bem disse o diácono Jada ministrando no grupo de estudo Jabes Nogueira, não é? Sobre os credos. Temos credos que são importantes na história da igreja. Mas nós batistas, não é que nós desprezamos os credos, mas nós temos uma declaração doutrinária que deve ser coerente com as Escrituras. Senão ela não vai trazer saúde a nós. Então ela é eivada, não é? De textos bíblicos. Mas eu trouxe aqui os dois aspectos, dois comentários, né? Que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira fazem sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, em essência com o Pai. Foi que Jesus disse, eu e o Pai somos um. E quando os fariseus, os religiosos, ouviram isso, quem é que lembra aqui o que eles fizeram? Começaram a pegar pedras para apedrejar Jesus. Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo ali que ele era Deus. Ele era Deus. E aí o próprio Cristo pergunta, vocês vão me apedrejar por quê? Por qual obra? Aí eles disseram, não é por causa de obra não. É pela sua blasfêmia, porque você está dizendo que você é Deus. Não é? E por mais que alguém queira advogar, irmãos, eu sei que é uma seara às vezes difícil da gente poder tratar. Alguém que você viu crescer, o filho de um carpinteiro, não é? Que até os 30 anos ninguém sabia e nem tinha conhecimento muito sobre ele. E depois dos 30 anos ele chega dizendo que é Deus, como alguns, e no tempo de Cristo já tinha. Teve gente que no tempo antes de Cristo, naqueles anos de silêncio, de 400 anos ali, naquele período interbíblico, que chegava dizendo, eu sou o Messias, já cheguei. E o povo de Israel dizia, não é não. E para os fariseus um desafio, saberem que Jesus veio de Nazaré, filho do carpinteiro, os irmãos estavam ali diante dele, e chegar dizendo que era o Cristo. Só que, irmãos, esse é um ponto. O outro ponto é que aquele homem, aquela pessoa, o Cristo era diferencial. Ninguém falou como Cristo, ninguém agiu como Cristo. Não era um curandeiro, nós não cremos num curandeiro. Não seguimos um curandeiro. Aliás, a cura fez parte do ministério de Cristo, mas para nós, Jesus é muito mais do que isso. A essência da palavra é que Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um.
E o outro comentário é que na plenitude dos tempos. Isso lá na confraternização da família, ontem eu estava falando sobre plenitude dos tempos. No tempo certo. No tempo certo. Ele se fez carne na pessoa real, histórica de Jesus Cristo, gerada pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o que a nossa declaração coloca. E vamos então a considerações finais, né, em relação a essa exposição bíblica, não é? Deixa eu voltar aqui. As considerações finais. Jesus Cristo deve ser o centro, irmãos, de nossa forma de orar. Eu trago. Deve ser o centro das nossas orações. Orareis ao Pai em meu nome. Então, Ele é o centro das nossas intercessões. Não oramos a outros. Deve ser o centro dos nossos cânticos. Nós possamos entoar louvores, música, cânticos cristocêntricos. Cânticos que falem sobre Jesus, que cantem sobre Jesus, que expressem quem é Jesus. Cânticos cristocêntricos. E Deus Pai e Espírito Santo, pastor? Onde é que entra? Também. Também. Mas o que nós percebemos é que o louvor da igreja, nesse período que nós temos, desde que a igreja é igreja, devem ser louvores cristocêntricos. O motivo da nossa adoração é o Cristo. Deve passar pelo Cristo. É, na realidade, aquele que está no meio da igreja, como ele se apresentou lá em Apocalipse, e que é digno de todo louvor e adoração, e que na figura, no entendimento apocalíptico, é aquele que a multidão diz: digno és, Senhor, de poder não apenas abrir o livro, mas de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Jesus. E, por último, a mensagem central da nossa pregação. Jesus deve ser. Jesus Cristo deve ser a nossa mensagem central. Hoje, lamentamos, e eu trago para mim, para que nunca deixe de pregar a palavra como deve ser pregado. Porque há espaços em púlpitos e até televisivos para se falar de muita coisa. Pela boca de um dito pregador. E às vezes se fala de tudo. Fala de dízimo e oferta, fala disso, fala daquilo, fala de que curou, fala de que fez isso, fala sobre a missão da igreja, as ações da igreja, mas não prega o Cristo. Não prega a palavra de Cristo. Não expõe o Cristo. Não coloca a mensagem central da pregação, o Cristo. É como se as pessoas dissessem: não queremos isso, não queremos ouvir, não. É muito enfadonho. Isso a gente já sabe. E por isso, às vezes, a agonia de alguns segmentos religiosos de fazer com que se prenda a atenção dos seus frequentadores. E se cria, muitas vezes, de artifícios os mais diversos. Aqui, irmãos, vamos continuar pregando a palavra de Cristo. Vamos continuar servindo ao Cristo, cantando sobre o Cristo, orando ao Cristo. E aqui eu finalizo. Eu não sei se chegou, né? Diga alguma pergunta aí. Mas eu quero que, tendo pergunta, você me mandasse também pelo WhatsApp. Tá certo? Aliás, WhatsApp, né? Aprendi esta manhã. Pode fazer essa pergunta, porque eu responderei. Né? Chegou aqui uma. Vamos lá. Ainda há tempo, sim. Nós vamos lá. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é Cristo. Eu vou precisar de sua ajuda, diácono Janildo. Que meu lado de professor agora. E olha que professor, mas eu não estou nativa. Tá certo. Cristo e Jesus.
Cristo não teria um início, mas Jesus teria o início. Então, quem teria... Sim, sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Maravilha. Sim, Jesus teve um início em relação à sua humanidade. Não confundir, eita, pastor, agora confundi tudo, porque eu disse que Jesus não foi criado, mas lembremos, a humanidade, Jesus enquanto plenamente homem, teve início. Ele foi concebido no ventre de Maria. Ele teve início e ele teve fim. Tá certo? Humanamente falando. O Cristo não. O Cristo não. Por isso que a gente diz Jesus Cristo. Cristo é Messias, enviado. Não é? O Cristo não. O Cristo, a ideia do Cristo é de eternidade. Antes mesmo da fundação do mundo já existia. Ou mais, irmão, e melhor, eterno. Então, sem início e sem fim. Por isso que aquela figura lá de Melquisedeque é intrigante, né? Sujeito que não tem genealogia, não tem início nem fim. Mas cuidado ao falarmos dele. Mas assim, Diácono Janildo, irmãos, o Cristo não. Tá certo? Por isso que o grande mistério de Deus foi esse. Fazer com que em uma pessoa só estivesse a humanidade e a divindade. Não é? Hoje, por causa de Cristo, nós também temos esse mesmo entendimento. Humanamente falando, temos um fim, esse corpo vai ser sepultado, mas pela graça de Deus, aqueles que creem em Cristo Jesus não morrem. O próprio Jesus disse, não é? Ainda que morra, viverá porque eu sou a ressurreição e a vida. É algo muito profundo, irmãos. Boa pergunta, excelente pergunta. Não é? Mas faz lá, tá certo? Que eu prometo responder, não é? Para tentar responder para os irmãos, aqueles irmãos que forem lá no privado do celular, tá certo, irmãos? E aqui nós finalizamos, vamos ficar em pé, vamos orar encerrando essa aula né, de hoje. Espero que tenha edificado a igreja, trazido mais do que conhecimento, às vezes, que é um aspecto ou outro, a gente fica sabendo. Mas, irmãos, não se prendam a novidades, porque não há interesse nenhum das Escrituras em trazer algo novo. É uma novidade na palavra, que é fonte inesgotável, mas não no intuito de trazer novo. Essas são as doutrinas que persistem por mais de 2000 anos. Aliás, são doutrinas que tem lá desde o Antigo Testamento, que apontam para o novo que nós estamos vivendo, né, nesse tempo, essa era de graça. Então, assim, esperamos que a igreja ela tenha um entendimento correto sobre a pessoa de Jesus Cristo. Né? Entendimento correto sobre Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Agradecemos o privilégio que tivemos nessa manhã de Natal, falar sobre o aniversariante e perceber o que as Escrituras puderam apontar, destacar sobre ele, e ele mesmo falar sobre si próprio. Ó Deus, dá-nos a graça de podermos crer corretamente sobre o Cristo. E também podermos continuar glorificando esse Redentor maravilhoso, como nós cantamos essa manhã. Esse Redentor bendito, nosso Salvador. Louvado pois seja o teu nome. Toma-nos em tuas mãos durante o transcorrer desse domingo, Senhor. Traz-nos à noite, pela tua graça, para celebrarmos aqui. Oramos pelo ensaio que os teus servos vão ter agora. Oh Deus, que o seu nome seja glorificado. Sabemos que o nosso intuito, e fomos criados, diz a Escritura, para o louvor da tua glória. Que o amor de Deus o Pai, e a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre. Amém.